Meus irmãos, minhas irmãs, como está o nosso coração diante de Deus? Como nós temos acolhido a palavra do Senhor em nossa vida? Ela tem sido motivação para nós buscarmos uma vida de santidade, de comunhão com Deus? Ou quantas vezes nós arrumamos desculpas para não participar da mesa da palavra e da Eucaristia? Veja que Deus prepara o seu povo. Deus quer lançar a semente, quer lançar a boa nova no nosso coração, como fez com aquele povo de Israel que o libertou da escravidão do Egito para a terra prometida. Mas naquele percurso mesmo, vendo as maravilhas de Deus, ainda desconfiavam, blasfemavam, reclamavam das coisas. E Deus sempre fazendo por onde, sempre dando os seus sinais. Não que nós vamos morrer aqui, é melhor as cebolas do Egito, viver na escravidão. Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto. Nós vamos morrer de fome no deserto? E Deus então envia as cordonizes e envia o pão diário para aquele povo. Quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes nós duvidamos na nossa caminhada, no dia a dia, da palavra de Deus, da sua boa nova, do seu amor, da sua misericórdia? Portanto, Jesus senta-se à margem do mar da Galileia e lá começa a explicar para aquele povo de Nazaré, que conhece muito bem aquela região. Uma parte é pedregosa, outra parte tem os espinhos, e por aí vai. Só quando o semeador ia semear naquele terreno irregular, ele, ao lançar as sementes, já sabia que cada semente brotaria de uma forma diferente das outras. E esse terreno que hoje a parábola fala para nós é o terreno do nosso coração. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram, porque não foi acolhida no coração. E logo então desapareceram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Quantos cristãos ficam só naquela catequese? Fez a primeira comunhão, fez o crisma e nunca mais procura aprofundar as suas raízes na fé, no conhecimento da palavra de Deus. E o que acontece muitas vezes é que quando esses jovens caem no sistema universitário, rezam, faz promessa para passar no vestibular, faz isso, faz aquilo, e aí vêm os professores ateus e lhes roubam a fé, lhes roubam Deus, e passando 6 meses vão dar atenção aos professores ateístas do que a palavra de Deus. Na pseudo-sabedoria deles. E quantas vezes eu vi isso, quantas vezes presenciei isso, até mesmo dentro da sala de aula, como estudante de história, a doutrinação de alguns professores que estavam lá, não para ensinar, mas para doutrinar. E se a gente não tem uma fé sólida, se a gente não conhece a palavra, a gente se deixa levar, acreditando que tudo aquilo que está ali é realmente verdade. E falando historicamente, sempre existem os dois lados da moeda. Essa é que é a verdade. Um fato
né, pode ser olhado de diversos ângulos. Depende de cada um, da visão de cada um na história, né? Então, acontece um acidente ali na esquina, ninguém vai contar exatamente igual o acidente. Cada um vai contar do seu jeito. Cada um vai contar aquilo que ele viu, aquilo que ele compreendeu. Mas aonde nós chegamos à veracidade dos fatos? Cruzando as diversas informações e vendo aquilo que é essencial. Então, a palavra de Deus, ela é essencial na nossa vida, porque quando cruzamos os fatos, vemos a veracidade da palavra de Deus que foi semeada em nossos corações. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Quantas preocupações no mundo de hoje, né? As pessoas dizem crer em Deus, mas vem logo as dificuldades, as tribulações da vida. Então, às vezes, se afastam do caminho de Deus e depois pulam de seita em seita, pulam aqui, pulam ali, buscando a solução para os seus problemas, ao invés de ter fé, de crer. Então, tem pessoas que se perdem na caminhada, no seu desespero. Por outro lado, quantas pessoas que eu presenciei na sua dor se aproximam profundamente de Deus, se aproximam do Senhor, se convertem verdadeiramente, porque sabe que só Deus é a solução, só Deus é a nossa vida. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produzem a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. São aqueles que estão com o coração aberto para acolher a boa nova do reino. E ao acolher a palavra de Deus, permite que esta palavra transforme a sua vida, transforme o seu coração, mude a situação. E produzir os frutos significa ser verdadeira testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo no cotidiano, na vida. E é interessante notar muitas vezes que aqueles que mais sofreram, aqueles que muitas vezes estavam mergulhados no mundo do pecado, no mundo das trevas, no mundo da escuridão, quando se convertem, tem constantemente a alegria de falar do amor de Deus em sua vida. Muitas vezes diferente daqueles que nasceram na igreja, nunca tiveram pecados graves, mas não tem aquele fervor, aquele amor, aquela paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que abrasar o nosso coração. Nós temos que acordar e pedir ao Senhor que remova todos os obstáculos da nossa vida, porque às vezes o nosso terreno está tão cheio de obstáculos, mas queremos conter a palavra de Deus, queremos conter os ensinamentos de Deus, dizemos que somos cristãos, mas permitimos que as coisas do mundo nos roube, sufoque, elimine a palavra de Deus do nosso coração. Então, concluo também com uma outra parábola, uma outra historinha. Uma vez, um professor chegou dentro da sala de aula, pegou um galão, não sei se você já conhece essa historinha, mas pegou lá um galão e encheu de pedras. E perguntou aos alunos: o galão está cheio? Os alunos responderam: está. Aí o professor pegou uma outra lata com aquelas pedrinhas menores, né? E jogou dentro do galão, aquelas pedrinhas foi penetrando no meio das outras. E ele perguntou: o galão está cheio? Sim, está. Aí ele pegou uma lata de areia e foi jogando dentro daquele galão, e a areia foi penetrando no meio das pedras, as pedrinhas, e ficou até a boca cheia de areia. Aí o professor perguntou: o latão está cheio? Aí eles responderam: está. Aí o professor pegou então água e colocou dentro do galão, o galão transbordou. O galão está cheio? Está ou não está? Está.
é? Aí eu pergunto a vocês, se aquele galão estivesse já cheio de água, teria lugar para as pedras? Para as pedrinhas? Para a areia? Pois é, muitas vezes é assim o nosso coração. Está cheio de pedras, pedrinhas, areia, cheio de obstáculos, e queremos conter a água viva do Espírito Santo de Deus. E não permitimos que essas outras coisas sejam removidas. Mas, se estiver cheio da água viva, se nós permitirmos uma renovação, então não terá espaço para outras coisas, a não ser para a graça de Deus. É assim o nosso terreno. Então, a cada dia, pela misericórdia de Deus, temos que procurar remover os obstáculos para que as sementes possam verdadeiramente produzir abundantemente os seus frutos. É preciso aceitar que o Senhor prepare os nossos corações, que aceitemos verdadeiramente a palavra de Deus, para que assim sejamos pessoas frutuosas e que os frutos do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas, em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.